No Viva Saúde de hoje, eu recebo o Dr. Martins Bach. Ele é ortopedista e traumatologista e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre dores na coluna. Você sente? Então fica com a gente que a gente vai explicar muito sobre esse assunto. E hoje eu recebo aqui então o Dr. Martins, ele é ortopedista, traumatologista, e a gente vai conversar um pouquinho sobre essa especialidade, também sobre as dores, degenerações da coluna, mas antes eu quero agradecer muito, doutor, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje. Eu que agradeço o convite, sempre bom participar, esclarecer um pouco a população, né, sobre os problemas que acontecem, principalmente os problemas ortopédicos, né, que é mais a minha área. Com certeza. Não, e assim, quem é que não tem dor na coluna, né? Exatamente, quem não tem, vai Vai ter. ter. É verdade, quem não tem vai ter. Doutor, Estima-se que 80% da população, em algum momento da vida, vai ter um episódio de dor na coluna. uhum. Que não necessariamente vai ser alguma coisa crônica, né? Pode ser alguma coisa pontual. Exatamente, exatamente, porque a maioria dos problemas da coluna não tem uma causa específica, ou seja, é inespecífico. Então, a pessoa tem um episódio de dor, que geralmente foi alguma coisa, uma distensão, algum estiramento, alguma Mau alteração, jeito. exatamente, que pode ali levar a um episódio que provavelmente pode às vezes até nem se repetir. Aham, entendi. Mas, a gente vai conversar hoje mais sobre os crônicos, né. Quando que pode aparecer, doutor, um problema de a gente não vai falar problema de coluna, mas, assim, quando que pode surgir já essas dores? Essas dores já podem surgir quando criança? As dores podem acontecer, ou seja, as dores na coluna, elas têm alguns períodos que acontecem, né? Pode acontecer geralmente assim na infância, na adolescência, né? No adulto jovem, no jovem e no idoso. Né? Em todas as fases ela pode acontecer. E tem algumas lesões que pode ser de algumas fases mais específicas, né? Na adolescência, na infância, às vezes durante o crescimento, pode acontecer assim as dores na coluna, né? Na adolescência é bem comum acontecer, às vezes, são as deformidades na coluna. Então, a partir do momento ali que o adolescente está crescendo, pode aparecer os desvios, né? Já ouviu falar de algum desvio? Eu tenho, né, doutor? Qual? Escoliose. Escoliose. Escoliose é um desvio bem conhecido, né? Então, a escoliose é quando a gente vê, então, o paciente de frente e aí a gente percebe um desvio na coluna, porque de frente a coluna, quando a gente olha de frente, ela é retinha. Hum. Diferente quando a gente olha a coluna de lado, numa imagem assim radiográfica, ou no próprio paciente, né? Tem curvas que são chamadas de curvas fisiológicas. Tá. Essas curvas quais são? A gente tem as lordoses e a gente Uhum. tem as cifoses, né? Às vezes o paciente, doutor, eu tenho cifose, eu tenho lordose, todo mundo tem. O normal é de ter então a lordose Tá. e a cifose, que são curvas que quando a gente olha de lado para o paciente, né? A gente vê essas curvas fisiológicas. E de frente a coluna é retinha, que quando tem um desvio de frente, que aí a gente denomina então a escoliose, né? Ah, sim. Mas, por exemplo, eu posso ter uma hiperlordose? Pode, assim, a lordose, tanto a cifose, ela tem valores de normalidade, né? Então, às vezes, elas podem Tá. estar aumentada, como você comentou, a hiperlordose, Tá. como a hipercifose, né? Então, a cifose, que é aquela coluninha mais curvadinha para frente, que também pode acontecer na adolescência e no idoso, né? O idoso fica assim que a coluna vai, às vezes, pouco a pouco quebrando, fraturando e vai encolhendo. A pessoa fala que vai encolhendo, às vezes vai tendo essas microfraturas e vai entortando, ficando com uma cifose, né? Uma hipercifose. Sim. Assim como menor valor, uma hipocifose ou uma hipolordose, né? Então Tá, pode estar aumentada ou diminuída essa curva também. sim, porque a gente tem os parâmetros que até dentro, né, de um de outro é normal, mas passou disso, daí já começa a Exatamente, aí tem ter os problemas. aí vem os problemas. Exatamente. E doutor, na adolescência, quando a gente tem essa cifose aumentada, né, que é isso aqui, é mais postural, porque quando a gente é idoso, você disse que são ali fraturas, talvez, Exato, mas exato. é muito Então, postural assim, também? a principal causa é postural, né? Então, nessa fase ali do crescimento, estiramento, né? Então, o esqueleto tem uma tendência a crescer mais rápido do que a parte muscular, então já tem um próprio encurtamento da musculatura, bem como realmente as má posturas, né? O paciente, as pessoas, adolescentes com mochila, celular, má postura de cadeira de qualquer jeito, cadeira gamer, né? Que fica lá, cadeira de Vergonha, qualquer vergonha, né? não é? Meninas às vezes estão ali naquela fase ali da puberdade, né? É. Às vezes não quer assim, às vezes também
ficar mais alinhada, né? E aí vai gerando uma má postura, né, também. Mas também, nessa fase da adolescência, no idoso eu comentei que poderia ir quebrando, assim, o osso, né? Mas na adolescência também existe uma doença que vai tendo uma deformidade na vértebra. A vértebra, se a gente pegar uma vértebra, um raio-x, uma imagem, a vértebra é como se fosse um tijolo, um retângulo, Tá. né? E em alguns pacientes, né, principalmente mais em meninos, a vértebra é um pouquinho mais uma forma de um trapézio. Então pode acontecer essa deformidade na vértebra, na adolescência já, e essa deformidade na vértebra vai gerando um aumento dessa curvatura, aumento da cifose, né? Então fica com uma Naturalmente. hipercifose, né, em alguns pacientes, aí é uma doença, aí é uma doença de Sherman que chama. Tá. Então existe uma patologia que vai aumentando por causa da deformidade no corpo da vértebra e aí gera essa hipercifose. Então existe Sim. uma doença, não só uma má postura, porque geralmente a má postura realmente é a parte aí de a gente fazer um trabalho muscular, É, né? isso. Uma reeducação, não só trabalho de musculatura, pilates, uma academia, um RPG, que é uma reeducação postural global, bem como as medidas comportamentais, né? Sim. Então, se a gente for falar agora a gente tá falando um pouquinho sobre os adolescentes, que a gente vai passar por algumas fases, né. Mas então nesses adolescentes, se os pais identificarem, pois é, eu não sei como é que um pai pode identificar se aquilo ali é uma frescura, tipo: "Ai, tá doendo minha coluna". "Não, mas é porque tu não fica na postura direito", ou se não, realmente, vamos investigar, vamos levar no É, médico. a dor é sempre um sinal que tem alguma coisa errada, né? Eu acho que a dor a gente nunca pode, assim, negligenciar. Aham, Então, a dor é melhor investigar, tá. né? Porque, mesmo porque a maioria das deformidades, dos desvios, né? A escoliose principalmente, geralmente nessa fase da adolescência, geralmente não gera dor, né? Então, Uhum. geralmente, a escoliose, geralmente os pais percebem assim, na praia, às vezes o professor de educação física, né? Então, a escoliose é mais comum nas meninas, né? Então, na praia a menina tá lá de biquíni, de maiô, aí às vezes se agacha e percebe que tá desviada a coluna, Tá. né? Então, aí que leva o susto e, como é que eu nunca percebi, né? Então, mas geralmente é bem na fase do estirão, né? Na época que vira mocinha, que é ali que aparece os desvios mais Uhum. comuns ali. E quando aparece na adolescência, é fisioterapia que se A escoliose, pensando na escoliose sim, não numa má postura, né. A escoliose depende então do valor angular. Então aí a gente faz uma avaliação, aí a gente confirma o diagnóstico fazendo uma radiografia, a gente tá. faz uma radiografia do paciente, que é onde pega toda a coluna, aí a gente faz as medidas para ver quantos grau que tá, né. Uhum. Então, depende então do grau que tá e da fase do crescimento que tá o paciente, Tá. né. Então, se a gente pegar então uma escoliose leve, que geralmente é abaixo de 20 graus, geralmente a gente faz fisioterapia, faz um acompanhamento, faz a parte de reeducação da musculatura, né. De 20 a 40 graus, né, se ainda está na fase de crescimento, às vezes a gente utiliza um colete. Ah, O colete ele vai ser um molde para essa fase durante o crescimento não deformar muito, né. Então, a ortopedia, até que no começo comentasse, né, que a gente fala um pouquinho da ortopedia e traumatologia, né. A ortopedia é a especialidade que nasceu para corrigir as deformidades, né. Foi aquele médico que antigamente corrigia as deformidades, né, porque a gente pegar a palavra da ortopedia, orto é reto, uhum. pedia é de paidos, de criança, então criança reta. Então é aquele médico que cuidava das crianças para deixar reta, Pra né, deixar então elas crescerem que tinha uma alinhadas. deformidade ou na coluna, ou no pé, ou no joelho, Uhum. aquele médico tem um especialista para cuidar das deformidades, Olha só que né, então a interessante. ortopedia atualmente a ortopedia estuda todas as doenças musculoesqueléticas, né, não relacionadas ao trauma, né, e a traumatologia estuda as doenças musculoesqueléticas relacionadas ao trauma. Que um trauma a gente vai abrir um parênteses aqui agora, mas que o trauma pode ser não é um trauma, uma pancada. Um trauma externo, né, um trauma externo, pode um entorse, uma queda de própria altura, Ah, né, tá, algum fator externo que gerou uma lesão, tá. né, então são as doenças traumáticas. Aí Uhum. é uma traumatologia. Tá. Voltando então para nossa Isso. escoliose, então de 20 a 40 graus geralmente a gente usa o colete, e as deformidades acima de 40 graus, geralmente indica-se cirurgia. A cirurgia da escoliose não é pela questão estética, é porque
A evolução natural da escoliose, o que é a evolução natural da escoliose? Cresce, para de crescer, não entorta mais. Essa é a evolução natural. Só que depende do grau que está. Tá. Então, nos pacientes que têm um alto valor angular, que a gente considera mais de 40 graus, mesmo parando de crescer, continua a entortar um pouquinho a coluna todo ano. E essa deformidade anual que vai tendo, a longo prazo, vai degenerando, já que a coluna está numa postura, a vértebra está numa posição anormal, vai degenerar mais rapidamente. Se vai degenerar mais rapidamente, vai começar a doer mais rapidamente. Vai começar a comprimir as estruturas que tem dentro da coluna, os nervos. Então, por isso que a gente faz as cirurgias, porque a gente sabe que a longo prazo vai ser uma coluna dolorosa, com maior deformidade, né, e às vezes com uma incapacidade. Essa incapacidade pode estar relacionada também, por exemplo, a caminhar, a fazer algum tipo de Exatamente, exato, assim, porque tem movimentos? além da deformidade física da coluna, se começa a ter compressões das estruturas nervosas, né, os nervos da coluna são os nervos que comandam os membros superiores, os membros inferiores, né, então todos a nossa mobilidade parte dos ossos nervos que estão dentro da coluna, né. Se a gente pensar então na parte mais da lombar, que tá os nervos que vai para os membros inferiores, qual que é o nervo mais famoso, Aline? Ai, o O ciático. ciático, o ciático Ô, é me um pegou no susto, doutor. Ai, meu Deus, tá, vamos. o ciático é um dos nervos que sai lá da coluna lombar e que se ele começa a ficar apertado, seja por essa deformidade, por esse desgaste que vai ter dentro da coluna, a pessoa começa a ter então uma impotência, uma incapacidade para andar, uma perda de força, né? Porque os nervos que dão a motricidade, bem como a sensibilidade, né? Às vezes o paciente fala que está adormecendo, está formigando, então são sintomas de neurológicos, sintomas do nervo, Sim, né? e que são ocasionados por algum problema da coluna. Então, Exato. quando a gente fala, retificado, também é um desses, por exemplo, a coluna cervical ali retificada. Ah, isso é bem comum às vezes que a pessoa faz assim um exame, né, de imagem, né, e às vezes é lá escrito retificado. Então, o que que significa retificado? É porque tá reto, né. Tá. Só que é o seguinte, tá reto, tá, mas não era para estar reto? Depende, porque se a gente pegar, como a gente começou a conversa, de lado a coluna tem curvaturas, né, então se eu pegar lá a cervical, quando a gente olha de lado, ela tem uma curva que a gente chama de lordose. Aham. Então, se essa não tiver essa curva, a lordose, né, que fica a cervical mais Isso. assim angulada, se ela tiver sem essa curva, ela vai estar retificada, né, tendendo também às vezes a uma curva contrária da lordose, que é a curva contrária da lordose, aí é a cifose, né. Uhum. Isso então pode acontecer essa retificação na cervical, bem como na lordose da lombar que também tem, E né. dependendo da onde tá essa, eh, eu não digo se é uma formação, mas a aonde está esse problema, tanto prejudica, daí pode prejudicar os membros superiores e os É, membros a inferiores? retificação, ela é um problema da deformidade que geralmente está relacionado, assim, com uma postura, ou às vezes um quadro de dor gera, às vezes, uma deformidade, uma retificação, ou até uma escoliose devido à dor, né. Mas para pegar a parte dos membros superiores e membros inferiores, então precisa ter algum comprometimento dos nervos que estão lá dentro da coluna, Isso, né, então, dos membros superiores, então alguma coisa tem que afetar os nervos que saem da coluna cervical, tá. porque os nervos da coluna cervical comandam os membros superiores. É. Os nervos da coluna lombar comandam os membros inferiores. Então, Uhum. se lá dentro da coluna alguma coisa começar a prejudicar os nervos, essa coisa pode ser o quê? Às vezes o desvio, às vezes o desgaste, às vezes um tumor, às vezes uma infecção. Então tem várias possibilidades para ter alguma compressão dos nervos, né? Uhum. Aí vai afetar tanto o membro superior ou inferior, dependendo do nível da lesão. Uhum. E um ortopedista, ele também avalia esses nervos ou aí, Exatamente, né? avalia também? Então, aí dentro da ortopedia também existem algumas subdivisões, né? Antigamente o médico, o ortopedista, o traumatologista era aquele médico que cuidava tudo dessas doenças músculo-esqueléticas, né. Atualmente com o avanço da medicina, a gente vai tendo subdivisões, né, então tem um ortopedista que trata mais do joelho, tem o Isso. ortopedista que trata mais do pé e tornozelo,
Tem o ortopedista que trata mais do quadril e tem o ortopedista que trata mais da coluna vertebral. Aham. É porque às vezes a gente acha que tem essa noção de assim, né, ortopedista é o osso, é o não, mas é todas, como você falou, músculo esquelético, então pega as articulações, pega Exatamente, os muito mais tendões, os ligamentos, a parte é. muscular, né. Uhum. E nem todo osso é do ortopedista, né, tem o osso do crânio o ortopedista não trata, o osso do nariz aí trata o otorrino, né, otorrinolaringologista que É. trata o osso do nariz, né. Uhum. Então é mais a parte do sistema do tronco, né, e Uhum. do sistema apendicular, né, que é a parte dos membros superiores e membros inferiores, Uhum. né. Doutor, e o nosso famoso bico de papagaio, o que que é? O bico de papagaio famoso, né, na verdade ele é uma alteração de desgaste que acontece na coluna. Então o bico de papagaio, na verdade, o termo técnico que às vezes, igual comentasse, que às vezes vem escrito lá retificação, né, que é um termo que vem às vezes descrito num exame de imagem, É né. degeneração, E né? É aí esclerose? a esclerose também é um termo que É. às vezes aparece lá no resultado do exame, né. Então, o bico de papagaio, o termo técnico é o osteófito, né, ou seja, é uma Osteófito. saliência, né, na borda ali do osso. E a esclerose óssea, né, esclero de esclerótico, fica mais branco o osso. Então, quando a gente pede um exame de imagem, uma radiografia, e a superfície da articulação ela fica assim mais branca, então é um osso esclerótico. Então aí que a gente fala da esclerose óssea, né, que não tem nada a ver com a esclerose múltipla, aquela esclerose neurológica, né. Sim, Então, às vezes a pessoa tem uma esclerose que na verdade é uma alteração do raio-x, tá. né, que indica um sinal de artrose, né. A artrose então é o processo de desgaste da articulação, né, que todo mundo vai ter, né, o processo de degeneração das articulação. Mas não na minha idade, né, doutor, porque eu tenho tudo isso. Sim, na verdade, o processo de degeneração, o principal causa do processo da artrose, né, da osteoartrose, principal causa é genética, né, genética. Então, os pais têm, os avós têm, então vai ter, Tá. né. Segundo a idade, né, a gente vai tendo já o processo de degeneração já 10, 12, 13, 14 anos, né, um processo de degeneração das articulações, né. Uhum. E aí tem os fatores, assim, comportamentais que a gente chama, são fatores, assim, externos, são fatores, assim, de má postura, fatores, assim, que não realiza uma parte de reabilitação, uma parte de fortalecimento, né, então são fatores externos que vão contribuindo no processo degenerativo, Uhum. né. Então o processo degenerativo ele é multifatorial, são vários fatores, né, sendo os principais a parte genética e a parte idade, Uhum. mas esses fatores externos, às vezes algum tipo de atividade, esforço, obesidade, né, então Uhum. vai acelerando esse processo, É. né. E doutor, mas falando do bico de papagaio, que são os osteófitos, né, eles, causam dores também? Eles são como é Não que necessariamente, não? não necessariamente. É tipo um osso que tá Eles são os vilões, coitadinho, mas os poxa os vida. bicos de papagaio, geralmente, é bem comum de ter, a maioria das pessoas tem, e na verdade são assintomáticos, né. Mas é Assim, é mas é um osso não, é uma partezinha do osso que tá meio que, assim, o bico de papagaio sim, porque quando é feita uma radiografia, né, então a gente tem como a gente comentou, as vértebras, tá, né, a gente são como se fossem tijolinhos, isso, né, retângulos. E entre as vértebras a gente tem o amortecedor, tem o a disco, cartilagem. tem a cartilagem que é o disco intervertebral. E o osteófito, na verdade, então, é quando uma parte de entre as vértebras, elas começam assim a meio que se ligar. E aí a gente vê no raio-x, na imagem radiográfica, são como se fosse um bico. Ai, Então aí, pelo gente. formato do bico de estar juntando ali um ossinho com o outro, que às vezes é uma Hum, calcificação do disco, do ligamento, é um achado, não necessariamente ele que está gerando a dor, tá, né. Então, os bicos de papagaio, geralmente, assim, eles são assintomáticos, tá. né, são alterações de imagens, né. Tadinho então dele. Tadinho, alguém tem que levar a culpa. E Mas nem então tudo. mas se a gente for falar então, assim, do principal vilão, a gente já tá chegando no final da entrevista, mas se a gente for falar dos problemas de coluna, eh, e a gente não tá falando aqui, é claro, de não fazer as atividades físicas, de não fazer, né, mas assim, se a gente for falar do principal problema da coluna, tem um vilão? Tem um grande vilão? O principal problema da coluna,
na verdade, é o processo de degeneração em si da coluna, Isso, né. Então, que é normal. a coluna vai ter um processo degenerativo natural, que é relacionado a esses fatores que a gente comentou, Uhum. né. Então, o desgaste do disco principalmente, né, e sendo ele o mais famoso sim, aí a hérnia de disco, né, a Tá. mais conhecida, né, que é o que às vezes pode, assim, gerar uma maior incapacidade, uma maior dor, Tá. né. Mas como a gente comentou, a maioria dos problemas, a maioria das dores não tem uma causa, é Sim. inespecífico, né. Uhum. É. E aí, doutor, tomar colágeno Assim, a gente sabe ajuda? que o colágeno, se a gente pegar lá, o colágeno é um componente da cartilagem É. articular, né. Só que não necessariamente a gente vai tomar e esse colágeno vai entrar lá dentro da cartilagem, né. Porque se a gente estuda bem a cartilagem ela é um tecido, assim, avascular, que não chega, assim, muita parte de irrigação Tá. sanguínea. Então, a cartilagem ela já sofre um processo degenerativo natural, né, tanto é que a gente ainda não tem a regeneração da Não articulação, tem como. né. Então, o colágeno ele ajuda, assim, no sentido, assim, de tentar manter, né, a matriz da cartilagem, não que vai, assim, regenerar, Isso, mas se é para ficar uma mensagem, isso. se é para ficar uma mensagem do problema da coluna, eu acho que a principal mensagem é a parte da atividade física. Tá. Tô É a fazendo. maioria é o que a maioria não quer fazer, Porque né. tem que fortalecer Porque assim, tem que entender o o seguinte, músculo, né. porque o que segura a estrutura óssea, tanto da coluna quanto das demais articulações, são os nossos músculos. É. E o nosso músculo, ele tem também uma sobrevida. O nosso músculo de hoje já não é o músculo de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, e não vai ser o mesmo daqui 10 anos É. daqui para frente. Então ele vai perdendo o seu tônus, ou seja, as suas fibras, gradativamente. Se vai perdendo a sustentação, vai aumentando a degeneração, né. E a atividade física é é a única coisa que vai ajudar a retardar isso. Tá. E a atividade física contínua, porque o nosso músculo não tem memória. A gente não "Ah, mas eu fazia, eu já fiz muito tempo, eu fui atleta", o importante é o hoje, né. Então Eu quanto achava mais disso, doutor. tá fazendo, maior a chance de retardar os problemas degenerativos. A maioria Ah, dos pacientes vão lá, retornam e vão ouvir a mesma coisa, é. porque o mais importante é a parte de fortalecimento. E não Os precisa que melhoram, geralmente, aqueles que não voltam, são aqueles que estão fazendo é. as atividades. E não precisa ser: "Meu Deus, eu tenho que virar um atleta e eu tenho que ficar", não, Exato, é o regular e fazer uma atividade que você sinta prazer, né, por exemplo, um importante, pilates, né, exatamente, alguma ali, coisa isso que é você se um ponto encaixe, né. importante, porque assim, existe ali atividade, tem o ideal para cada um, né, não vai fazer igual todo mundo, né, e não existe uma modalidade que também funcione para todo mundo. Isso. Tem pessoas que se adaptam no pilates, tem pessoas que se adaptam na academia, tem pessoas que se adaptam no funcional, Uhum. no crossfit, né, então, ou seja, existem diversos métodos, né, o importante é estar trabalhando corretamente Isso. essa musculatura para proteger as articulações, É, né, então, é tentar encontrar alguma, né, para dentro dessa que encontrou, ter uma continuidade, é. né. A gente sabe que é cansativo, as pessoas desistem, tem uma alta desistência, né, mas é a única coisa que a longo prazo, vai proteger. É. E não culpar o bico de papagaio. Não. Aumentou meus bicos de Ai. papagaio. E tá fazendo exercício? Não. Não, não, é isso. Não, é verdade. Doutor, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Você é muito simpático, muito Ah, espirituoso, obrigado. e eu acho que explicou muito bem, de uma forma muito didática, e eu tirei várias dúvidas aqui, com certeza quem está acompanhando a gente, que está assistindo também, né. Então, só elogios e agradecer Que você. bom. Espero que a gente tenha contribuído, né, para a população que agora vai começar hoje nós estamos gravando sexta-feira, mas segunda-feira o pessoal vai estar tudo Isso, matriculado já numa academia, num com pilates ou certeza. num Não, e o pior funcional. é que é isso, né: "Ai, segunda-feira eu começo", mas É não, sempre assim. então tá, doutor, muito obrigada.
O Viva Saúde fica por aqui. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram com a gente. Acompanhe os nossos próximos episódios. Até mais.